Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com todos os irmãos. Nesse momento eu quero falar com vocês sobre dois tipos de pessoas que há dentro do reino de Deus. As pessoas são chamadas pela Bíblia de súditos e também dos filhos. Os súditos são os mesmos servos e são os mesmos trabalhadores. Essas duas classificações de pessoas, elas estão dentro do reino, elas trabalham no reino, porém elas têm capacidades e funções diferentes e até mesmo autoridades e benefícios diferentes. Quando Paulo citou Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele disse: por todo o tempo em que o herdeiro ele é menino, ele em nada se difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Quando Paulo trata esse assunto, ele está falando de Abraão, de Sara, dos seus filhos, tratando a questão de Isaac, a questão de Ismael, colocando Isaac como o herdeiro e Ismael como servo, como filho da escrava, que é o tal do súdito, que é o trabalhador, é a mesma coisa do servo. Então, dentro do reino, nós temos dois tipos de pessoas: aqueles que já se tornaram filhos, que já alcançaram o nível de filhos, e aqueles que ainda estão no padrão de trabalhadores, de servos, de súditos desse reino. Sabemos claramente que um trabalhador, um servo ou um súdito, que é a mesma coisa, nunca terão os benefícios que um filho terá. Paulo deixa claro que o filho, ele é herdeiro legítimo, ele não precisa se esforçar. Tudo que o pai tem, tudo que o pai construiu, o filho, ele é herdeiro automaticamente. E o sonho de todo empregado, o sonho de todo trabalhador, de todo servo, todo aquele que está no reino, é ser tratado como filho. Você que tem a sua empresa, você que tem a sua igreja, essa é a realidade. Nós sabemos que os filhos sempre serão tratados acima, num nível acima do que aqueles que são apenas trabalhadores. Quando um pastor tem uma igreja, ele tem um obreiro como filho. Quando um pai tem um filho, quando alguém tem uma pessoa como filha, essa pessoa automaticamente vai ser tratada no nível superior às pessoas comuns que estão ali. E Deus também tem no seu reino esses dois tipos de pessoas: os filhos e os súditos. Esses dois tipos de pessoas estão dentro do reino de Deus. Sabemos que, de acordo com João capítulo 3,16, Deus tem um único filho. E o seu filho é o seu Jesus Cristo. O texto diz que Deus enviou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que não poupou o seu filho unigênito. Então, Deus não tem muitos filhos, Deus tem um único filho. Mas de acordo com o que Paulo disse em Romanos 8,14 em diante, nós que confessamos a Cristo e recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós o recebemos, nós tivemos Cristo em nossa história. Automaticamente, o Espírito Santo vem testificar em nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus mediante a adoção. Aí pulamos para João capítulo de número 1, que Cristo veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, ele veio para o seu ministério e os judeus, o seu povo, não recebeu. Então João capítulo 1 diz: e agora então todos aqueles que creram nele, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, todos nós que estamos aqui, nós somos filhos de Deus por adoção. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, isso é algo muito importante. Dentro do reino, existem duas classificações de pessoas que fazem parte da igreja: as pessoas que ainda estão num padrão de trabalhadores e as pessoas que já estão num padrão de filhos. Dentro da igreja, existem esses dois tipos de pessoas: filhos que já são filhos, já poderiam usar da autoridade, dos benefícios de um filho, mas ainda se sentem trabalhadores, e outros que são apenas trabalhadores e querem usurpar de uma autoridade que não lhes foi dada ainda. Então eu quero com essa mensagem trazer você a uma realidade: em que nível, em qual padrão você está. Você já é um filho no reino ou você é apenas um trabalhador no reino? Quando Jesus enviou Pedro, porque as pessoas cobravam os impostos, né? Perguntaram para Pedro: seu senhor não paga imposto? E Pedro disse: paga, meu senhor paga imposto. E quando chegou em casa, Jesus falou para Pedro que Pedro se antecipou. Ele falou: Pedro, por que disseste isso? Não saber que os filhos estão isentos de pagar impostos? Por que razão? Porque lá atrás Saul, quando disse quem matasse Golias, Saul disse: quem matar Golias, a sua casa ficará isenta, nunca pagará imposto. E Cristo, como filho de Davi, ele não tinha obrigação de pagar imposto, porque ele era da genealogia, ele estava debaixo da palavra que disse Saul. E Pedro, quando ele se antecipou, ele disse que Jesus pagaria o imposto. Jesus falou: Pedro, para não escandalizar, vai e pesque, pega o estátua que vai estar na boca do peixe, paga a minha e a sua dívida também, porque Pedro também estava em débito. Mas naquele dia, Cristo fez uma pergunta: de quem cobram os impostos os filhos dos homens?
dos filhos ou dos súditos. Então quer dizer que o próprio Senhor Jesus tratou essas duas classificações de pessoas em que há no reino de Deus, os filhos e os súditos. Meus amados, eu quero concluir esse pensamento com você, deixando claro uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, e eu queria aplicar dentro desta parábola essa visão dos filhos e dos súditos. Sabemos que o filho mais moço daquele pai, ele disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Então o filho, ele diz assim o texto, e pouco tempo depois, eu não quero me antecipar, pouco tempo depois ele saiu de casa, levou sua fazenda. Antes dele sair, o pai reteve a sandália, o pai reteve a capa e o pai reteve o anel. Sabe por quê? Porque o mundo não respeita a autoridade. O mundo não respeita o evangelho e o mundo não respeita o ministério. Então, a capa, o anel e a sandália, o filho não teria nenhuma utilidade no mundo, porque o mundo não respeita o evangelho. Então, quando o filho sai de casa, o pai reteve, a herança é sua. Agora, eu te faço uma pergunta: se a herança é dada a um filho mediante a morte de seu pai, por que razão que o pai deu a herança para aquele filho se o pai ainda estava vivo? Porque aquele texto é uma parábola, aquele texto reflete a nossa realidade com Deus. Dentro da casa daquele pai haviam 2 filhos e muitos trabalhadores. Ou seja, havia o homem como Deus, os filhos e os trabalhadores, que são o tal dos súditos ou servos. Quando o filho sai de casa, ele saiu como menino, porque Paulo disse em Gálatas capítulo 4 que ainda que o filho seja herdeiro de tudo, ele em nada se difere do escravo. Mas como o pai sabia que a herança pertencia a ele, o pai falou: toma, pega a sua herança, pode usurpar do que é seu. O erro do filho não foi pedir herança, o erro do filho foi sair de perto do pai ou sair da casa do pai. Então o filho sai, e o texto fala que quando chegou naquela terra longínqua, o filho, ele desperdiçou toda a sua herança, porque menino não sabe administrar. Paulo diz que por todo o tempo em que o menino que o herdeiro é menino, ele em nada se difere do escravo, ele não tem maturidade, ele não consegue discernir, não consegue entender, e isso se aplica no ministério. Obreiros que recebem porções, obreiros que recebem, né, revelações, ministério, mas ele ainda é um menino, ele não consegue administrar essa glória que lhe foi dada. E o filho então saiu de casa. Lá na terra longínqua, o texto diz: e gastando ele tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ou seja, pelo texto dá a entender que a herança daquele filho mudou o curso daquela cidade, mas só que a má administração que ele tinha, do mesmo jeito que enriqueceu a cidade, também empobreceu a cidade, de tal maneira que houve naquela terra uma grande fome. Ele, como filho, nunca havia passado necessidade. Ele, como filho, nunca tinha passado uma luta. Ele, como filho, não sabia o que era padecer. E o texto fala que naquela terra ele padeceu fome, padeceu necessidade e começou a passar uma grande prova. Coisas que os filhos não conseguem sentir, porque essa luta quem vive é o pai, para manter a casa, para manter o alimento, para manter as dívidas pagas. Essa luta da fome para ver o filho comer, da luta para ver o filho bem, né? Do esforço do pai para ver a esposa bem, a casa bem, essa luta os filhos não conseguem perceber. E agora aquele filho, longe da casa do pai, perdeu toda a sua herança, ele começou a padecer necessidade. Olha como que Deus traz a maturidade a um herdeiro que ainda é menino. Naquela terra ele começou a apacentar porcos, ele era filho de pastor, se apacenta ovelhas, porcos não se apacenta. Ele começou a apacentar porcos. E naquela terra ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, e o texto fala assim: ninguém lhe dava nada. Sabe por que razão? Porque o mundo não te aceita mais. O mundo não te aceita mais. Uma pessoa que está na igreja e ela volta ao mundo, ela se desvia dos caminhos do Senhor, o mundo não vai recebê-la. Ela vai desejar se alimentar com o que há no mundo, e o próprio mundo vai dizer: você é marcada. Você não é daqui, o seu lugar não é aqui, porque aqueles que um dia provaram do evangelho nunca mais terão capacidade de voltar ao mundo. Isso é algo muito violento. Então o filho, o texto fala assim, e caindo em si, que isso representa maturidade, isso representa experiência, isso representa, né, a capacidade de agora discernir o bem e o mal. E caindo em si, Lucas 15 diz, ele disse, olha agora a palavra, ele era filho, olha o que ele disse: os trabalhadores de meu pai têm pão, e eu aqui pereço fome. 2 tipos de pessoas dentro do reino: os filhos e os trabalhadores. O filho disse: os trabalhadores de meu pai, eles não são filhos, eles não são herdeiros,
Eles nunca terão o que eu tenho, mas em casa eles têm pão. Olha o que ele disse. Ele disse, os trabalhadores de meu pai têm pão. Três coisas que o filho reconheceu. Ele reconheceu, na verdade são quatro. Ele reconheceu o pai, reconheceu os trabalhadores, reconheceu a casa e reconheceu que havia pão na mesa. Então quer dizer que Deus usou a comida, Deus usou a alimentação para tratar aquele filho, porque a necessidade era algo que ele não conhecia. Isso é algo muito lindo, então ele ensaiou. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Olha a palavra, irei ter com meu pai. Ele não disse eu vou ter com meu chefe. Ele não disse eu vou ter com meu patrão. Sabe por quê? Porque ele sabia que mesmo na condição em que ele estava, ele ainda era um filho. Isso é muito lindo, isso é muito revolucionário. Então ele ensaiou e disse, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus, perante ti. Olha a palavra, quer dizer que o pecado foi contra o céu, perante o pai. Contra o céu, perante o Pai. Muitos dos nossos pecados não é contra Deus, é contra o céu, é contra a justiça, é contra o ambiente sagrado, perante o Pai. Isso é algo muito lindo. Pequei contra os céus e perante ti. Olha a frase que ele disse: eu não sou digno de ser chamado filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então olha como que o filho entendeu que na casa do pai havia duas classificações de pessoas: os filhos e os trabalhadores. E ele, longe da casa do pai, reconhecendo que ele errou, reconhecendo o que ele fez, ele disse: já não sou digno de ser chamado filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Só que essa oração ele ensaiou na terra longínqua, no meio dos porcos, desejando comer as bolotas. Então o texto diz assim: e levantando ele, voltou à casa do pai, e de longe ele avistou o pai, porque não importa a distância que você esteja hoje de Deus, não importa se você está agora afastado dos caminhos do Senhor, de longe você saberá que é Deus te chamando, que é Deus te tocando, que é Deus tentando reconciliar a sua história, trazer você ao nível de um filho novamente. Quando o filho viu o pai, as atitudes de um arrependido, ele correu, ele lançou, ele beijou, ele se humilhou. Então aquela oração que o filho ensaiou no meio dos porcos, ele começou a orar e disse: pai, pequei contra os céus, perante ti. Aí quando ele foi falar, não sou digno de ser chamado teu filho, quando ele foi falar assim, faz-me como um dos teus trabalhadores, o pai o cortou, o pai não deixou ele falar. Sabe por quê? Porque filho nunca deixará de ser filho, e um filho nunca estará ao nível de um trabalhador, a não ser que ele seja um menino, de acordo com o que Paulo disse no capítulo 4, versículo 1 de Gálatas. Então o pai recebeu aquele filho. O pai, ele recebeu como filho, não como trabalhador. Quando ele foi dizer, faz-me como um dos teus trabalhadores, foi algo lindo, porque o pai o repreendeu e o pai disse: traga o cordeiro cevado, tem que haver morte, tem que haver sangue, porque o filho está retornando à casa do pai. Com isso, meus amados, eu quero deixar claro a você que existem dois tipos de pessoas dentro do reino: aqueles que são servos e aqueles que são súditos. Meus amados, se os trabalhadores têm pão, quando dirá os filhos? Olha o que o filho diz: na casa do meu pai, os seus trabalhadores, os súditos, eles têm pão. Se na casa do pai até os servos vivem bem, porque tem casa, tem comida, tem a bênção, ser um trabalhador, quando dirá você que é filho? Então, quem sabe você está ouvindo essa mensagem agora, está fora dos caminhos do Senhor, está longe do Evangelho. Ei, volte para casa. Ele quer te receber como filho, ele não quer te receber como um trabalhador. O seu lugar é perto do pai, o seu lugar é na casa do pai. E sabe de uma coisa, você pode dizer: mas eu saí com minha herança, eu perdi minha herança. Você ainda tem um chinelo, você ainda tem uma sandália, você ainda tem um anel, você ainda tem a casa, ainda tem o pai, ainda tem o pão. Então tem algo te esperando dentro da igreja. Volte para os caminhos do Senhor, porque Deus em Cristo vai te abençoar. Saia do nível de um súdito e volte para o nível de um filho. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos